sei como te dizer. Cada vez que me chegas me sinto mais longe de ti. Você está ouvindo a cantora e compositora Mayra Andrade, que vai se apresentar em várias cidades brasileiras em maio, passa por Salvador, passa por São Paulo a semana que vem, também se apresenta no Rio de Janeiro e hoje, a partir de Portugal, faz a gentileza de conversar conosco aqui no Estúdio CBN. Mayra, bem-vinda, boa tarde, é um prazer te receber aqui. Obrigada. Boa Obrigada tarde. pelo convite. Mayra tem 5 discos lançados, 4 de estúdio. O último é Manga, de 2019, onde está essa música que você está ouvindo aqui, chamada Afeto, com a qual a gente abre essa conversa. Mayra, você é uma mulher cabo-verdiana, muito embora tenha nascido em Cuba e morado em vários lugares do mundo, né? Teve no Senegal, em Angola, na Alemanha, na França, e agora, como eu disse, fala com a gente de Portugal. Por que você teve tantas mudanças geográficas de países na sua vida, na sua história? Talvez pelo destino, né? Porque ainda sobrou Cuba, onde eu nasci. Então, eu até para nascer atravessei o oceano na barriga de minha mãe, nasci, com um mês voltei para Cabo Verde para começar minha jornada, que claramente está altamente ligada às viagens. Senegal, Angola, Alemanha, foi com minha família, minha mãe, meu padrasto, que era diplomata, e de alguma forma isso me deu um preparo muito bom para a vida que eu ia ter depois, né? Voltei para Cabo Verde, assim, com 14 anos, e com 17 me mudei para Paris, onde comecei minha carreira, e onde morei por 14 anos, né? E foi de lá que eu irradiava, digamos, para o mundo, para fazer shows, para fazer gravações. E depois de 14 anos eu decidi mudar para Lisboa, porque eu precisava de novo me sentir um pouco mais em casa, e estou aqui há 10 anos. Então, algumas viagens com a família, algumas por opção, pela música, né? E outras, assim, para qualidade de vida mesmo. A gente, enfim, acho que a viagem é o meu estado normal, é estar um pouco em viagem, numa certa itinerância, assim. Quando eu fico muito tempo num lugar, já começa a me preocupar. E isso é, acho que muito claro na sua música, né? Na música que você faz. Eu conversava com um amigo jornalista, que aliás foi quem me apresentou você e a sua música. A gente falava sobre 2 temas muito presentes, que são imigração e despedida, saudade. De que maneira esses temas refletem a sua vivência, a sua história e a história da sua família, e de uma maneira um pouco mais ampla, a história do povo cabo-verdiano? O povo cabo-verdiano é um povo de imigração, um povo imigrante, né? Então você tem, como eu costumo dizer, 500 mil cabo-verdianos em Cabo Verde, 1 milhão e 500 fora. Então todo mundo tem uma família espalhada pelo mundo, todo mundo tem que se despedir a dada altura de alguém que parte ou porque nós mesmos vamos partir, né? A tal ponto que a gente tem esse dizer em crioulo, que é se cabado catabirado, né? Uma coisa que a gente se diz para se consolar na hora da despedida, a gente fala, se a gente não for, a gente não vai poder voltar. Então a gente tem que ir para poder voltar. É um pouco assim, tem a ver com a nossa história, tem a ver com o nosso clima, né? A aridez cabo-verdiana lembra muito a vivência do nordestino, só que o Brasil é um continente, né? Um país de uma dimensão continental. Cabo Verde são migalhinhas, assim, no meio do Atlântico. Então, para a gente, imigração é conquistar o mundo, né? É bravar os oceanos e conquistar o mundo num outro país, numa outra cultura, muitas vezes numa situação complicada, né, precária, e é isso, as famílias viajam para se ajudar, para uma vida melhor. Então, o tema da saudade é um tema muito lusófono, na verdade, não só cabo-verdiano, né, e eu tento não carregar muito no clichê da saudade e tal, porque eu acho que as temáticas são variadas, elas são também contemporâneas, mas a saudade faz parte do leque de emoções, como a alegria, como a celebração, como, né, como a tristeza, como, sei lá.
a vida acontecendo e sendo cantada. Saudade em crioulo existe? Saudade. Saudade, tá bom. Ou seja, aqui cai o mito de que é a única palavra em português, não sei mais que, bababá, porque em crioulo também existe. Crioulo é um Mas dialeto ou é um idioma, Mayra? ele é um idioma, mas é um idioma que tem muitas palavras de português, né? O vocabulário do crioulo tem muito de português. O crioulo de Santiago, por exemplo, é muito parecido com o crioulo da Guiné-Bissau. A gente consegue se entender, assim. Mas é uma mistura de português e de idiomas africanos, né? É o idioma nacional, é a língua nacional de Cabo Verde. Você E é tem a língua louco oficial, porque não é o idioma oficial, né? O que me parece um marcador bem claro de colonização, né? com certeza. Com certeza. Há todo esse debate em Cabo Verde sobre se o crioulo deveria ou não ser a língua ensinada nas escolas, a língua oficial. É isso. Eu não penso muito nessa questão, porque eu acho que tem vários lados, eu acho que é preciso ter uma reflexão sobre, assim, o ensinamento sobre as nossas origens, não só portuguesas, mas africanas, precisam estar muito mais presentes nessa história, contar a nossa história de uma forma verídica, né? Mas também não se isolar do mundo, né? Com um idioma apenas falado por cabo-verdianos. Eu vivo muito em crioulo porque eu canto 98% do que eu canto está em crioulo, né? Que é esse idioma que conta melhor a nossa identidade, que conta melhor as nossas histórias, as nossas alegrias, as nossas mágoas. O meu corpo vibra de uma forma diferente, a minha voz vem de um lugar diferente quando eu canto em crioulo, quando eu canto em português, ou em francês, ou em inglês. Então, assim, eu não tenho conflitos, assim, né, do que é... Eu fico muito feliz do português ser também uma língua materna, que em casa minha mãe sempre falou português com a gente, mas entre irmãos a gente fala em crioulo, entre primos, na escola, né, no recreio da escola, na rua, as pessoas falam em crioulo, mas aí você vai para um tribunal, ou você vai para uma instituição mais oficial, e aí você fala português. Quem souber falar português, porque tem pessoas em Cabo Verde que não falam português, e que só falam crioulo. Mayra, o Brasil foi uma espécie de escola musical para você, apesar de você ainda não ter vivido no Brasil, né? Quem sabe um dia Vai saber. vai saber, né? A gente estava, inclusive, ouvindo uma entrevista sua, você fala disso, numa entrevista a uma rádio, acho que é uma rádio cabo-verdiana, Rádio Cidade, uma entrevista bem interessante. E aí você fala sobre isso, que foi uma espécie de escola musical para você. Como é que você começa a ter contato com a música brasileira e que música foi essa? O meu primeiro contato com a música brasileira, eu acho que vem dos vinis que meu pai tinha em casa. Meu pai viajava muito e trazia muita música de fora. Que meu tio, colecionador de discos de jazz, também tinha, amava Maria Bethânia, Caetano, Chico Buarque, Gil, todo esse povo, Elis, mas também e principalmente pelas novelas brasileiras que faziam parte do dia a dia do cabo-verdiano. Então, o cabo-verdiano tem essa proximidade com o brasileiro, porque tem a sensação de conhecer a realidade brasileira, muito embora a realidade da novela é uma realidade, né? Ficcionada. Ficcionada. Mas eu sou de uma geração que ainda teve novelas muito legais, assim, né? Tipo, sei lá, Roque Santeiro, Tieta, Sim a Moça, Mulheres da Areia, né? Tinha umas histórias assim legais, assim, as músicas eram muito boas também. Então, é isso. Começou por aí. E você já fez parcerias? Eu encontrava na música brasileira uma espécie de... Havia uma maior abertura, assim, para mim, a nível poético, a nível harmônico, a riqueza melódica, essa coisa do voz e violão, muito embora em Cabo Verde o violão seja o instrumento base, né, para tudo, mas
É aquela coisa, assim, acho que como criança, a música tradicional, claro, fazia parte do meu dia a dia, mas talvez não me chamasse tanto. E você tem uma grande franja da juventude que ia para uma música mais norte-americana, eu ia para uma coisa mais brasileira, porque eu me considerava já uma artista, eu já sentia a música dentro de mim, e eu me identificava muito com essa coisa da voz, do sopro, né, dessa emoção muito diretamente sentida, né, quando você está voz e violão, assim. Então, eu me identifiquei muito com essa escola musical brasileira que foi a minha escola dos primeiros anos. Inclusive, eu nunca fiz uma escola de música. Bem, assim, mais tarde eu acabei seguindo algumas aulas de canto, mas nunca fiz solfégio. Comecei algumas vezes, achei uma chatice, parava. E é isso. Como é que você compõe hoje, Mayra? Como é que é seu. Você tem método, você tem processo? Em que fontes você bebe ou já bebeu e que hoje estão dentro de você na hora que você vai construir, confeccionar, tecer uma música? Eu sou uma compositora bem indisciplinada. Eu componho quando... Nem é quando vem, porque muita coisa vem, aí eu gravo e deixo para lá, assim, sabe? Eu não tenho uma regularidade de sentar, escrever, olhar para a folha branca, aquela disciplina. Eu gostaria de ter mais, não estou orgulhosa não do que eu estou falando, mas há mais de 20 anos que eu funciono assim, que eu componho assim, um pouco... Tem um momento, geralmente começa na turnê anterior, que começam a pulsar melodias, começam a pulsar temáticas, e às vezes vem primeiro uma letra, geralmente uma melodia, que acaba chegando e contando uma história, assim, para mim. Assim, em 20 e tal anos, músicas nasceram de formas muito distintas, né? E esse projeto que eu vou apresentar no Brasil, Reencanto, tem a ver com isso, tem a ver com com olhar para trás, né, esse repertório que vem desde o primeiro disco, segundo, terceiro, quarto, e apresentá-lo de uma forma muito nua, muito crua, voz e violão, porque as pessoas me conhecem nos discos, me conhecem com banda, mas nunca me viram nesse formato que é o meu formato original, que é voz e violão. Então, tem músicas que eu compus, eu tinha 18 anos, hoje eu tenho 39, né? Então, eu já não sou a mesma pessoa cantando aquelas músicas, mas é interessante, às vezes, e triste outras vezes, ver como algumas ainda são de atualidade, né? Ainda contam tanto o mundo no qual a gente vive. E é isso, eu acho que é um projeto emocionante. Para mim, ele é muito emocionante. Fala, Mayra, a gente está te ouvindo. Você está aí? Não é que eu me distraio, que eu vejo que vocês estão falando, É que a gente está eu não procurando a A gente próxima está procurando a música. próxima música que a gente vai mas eu me distraio muito. apresentar. No É meio o das rádio com vocês imagem não dá uma estão ouvindo, bagunçada. Não, tá Não, a tudo gente estava certo. prestando muita atenção, você dizendo sobre cantar músicas que você compôs há quase não, há mais de 20 anos, músicas que você compôs com 18 anos, e Uhum. que como pode ser triste ouvir e cantar essas músicas e sentir que elas ainda fazem sentido hoje em dia, e das transformações da compositora nesses 20 anos, né? Deve ser curioso, talvez estranho visitar coisas que você compôs tão nova, não? Não Não? sinto que seja estranho, não, não. Para mim tem sido um prazer, na verdade, porque tem músicas que mereciam, precisavam ser revividas, sabe, ser partilhadas novamente, ser cantadas de uma nova forma, talvez com mais profundidade, com mais vivência. O projeto nasceu, eu estava gerando uma vida, né? Estava fazendo a turnê do Manga, mas com muita vontade de voltar a esse ovinho, a essa intimidade. Então, eu criei esse projeto para fazer 4 shows em 2020, aí em 2023 fizemos mais 15, aí em 2024 vamos fazer mais 19, Uau! e acabou que vai ser um disco, porque a gente gravou esse show em Londres no ano passado, e na semana passada a gente acabou de mixar, masterizar o disco que vai ser lançado.
E estou muito feliz com isso, porque é uma turnê que vinha de uma forma muito descomprometida, né, sem um disco, sem uma agenda particular, e que conquistou esse lugar, né, de uma certa eternidade, porque, né, Ganhou amanhã... sentido no caminho, né? Sentido, eu acho que sempre teve, para mim sempre teve muito sentido, né, e eu acho que foi tendo para as pessoas também, porque você vê como é que as pessoas saem daquela viagem que a gente partilha na sala, e é isso que gerou mais pedidos e vontade das pessoas comungarem à volta desse momento, né, desse repertório. Mas eu estou falando mais de uma eternidade que vem quando você grava uma coisa, né? Esse show, se não tivesse sido gravado, amanhã terminava a turnê e não tinha provas de nada, né? Ninguém ia poder reviver nada e quem nunca tivesse visto nunca ia poder ver, né? Então agora existe um disco e no dia em que eu passar para outra, as pessoas poderão ainda escutar o Reencanto. Eu acho que é talvez um dos discos que eu mais gosto, assim. Ainda não foi lançado, mas talvez um dos mais importantes para mim. Legal. Bom, para quem chegou agora, a gente pode ouvir mais uma da Mayra Andrade. Pode. Eu não sei se tá no projeto, Mayra, mas eu escolhi Lapidu Nabô e eu não sei nem se eu estou pronunciando corretamente. Lapidu Nabô você está pronunciando muito bem, parabéns. Mas não está no projeto porque é da autoria de Orlando Pantera. E Reencanto é apenas músicas de minha autoria. Tá. Tem alguma desse primeiro disco, de Navega? Tem Consciência, por exemplo. Tem várias. Tem Navega, tem Consciência. Uhum. Legal. Achamos Navega, Dani? A gente vai aqui, quem sabe faz ao vivo, não é mesmo? O rádio é essa coisa maravilhosa em que as coisas vão acontecendo em tempo real. Enquanto eu vou dizendo isso, o Daniel tá contando 3, 2, 1. Vamos ouvir, Navega. Vida de pescador, regresso tão incerto, tem coração com dor. Alele xintaro, na cais de boa partida, sentir o angustiado e lágrimas de amor. Sentir o angustiado e lágrimas de amor. Mago tudo venta de obsessão, da pedir Deus pra branda mar, pra boa navegar. Caminho de volta, com o bote carregado. Que lindo, hein? Bom, hoje a gente recebe aqui no Estúdio CBN Mayra Andrade, que faz shows em São Paulo, Salvador e também no Rio de Janeiro. Logo no final da entrevista a gente vai dar aqui a agenda certinha. Mayra, eu queria saber quais outros artistas que cantam, que escrevem, que produzem em crioulo cabo-verdiano e que você acompanha e que pode sugerir para a gente conhecer um pouco mais sobre esse trabalho. Há uma nova geração de artistas de Cabo Verde despontando, fazendo um trabalho bacana? Com certeza. Cabo Verde é um país que nunca deixa de oferecer ao mundo artistas talentosos, né? Muitas vezes as pessoas se perguntam como é que um país tão pequeno pode ter tantos artistas, né, despontando. Então depende muito dos gêneros, assim. Você tem recentemente o Dino de Santiago, que esteve lá, é um amigo querido aqui de Lisboa. Você tem um artista em Cabo Verde que se chama Dieg, você tem a Fatou Diakité, você tem a Cadi, você tem... Nossa, tem tanta gente, tem o Loreto, tem o Hélio Batalha, tem... Né, tem do mais tradicional ao hip hop, é uma coisa mais misturada. Tati? Há quanto tempo você está em Portugal mesmo, Mayra? Há 10 anos. 10 anos. Portugal ainda é um ponto de encontro da lusofonia na Europa? Portugal está em transformação, né? Mas, enfim, do ponto de vista artístico. Bom, na Europa eu acho que só tem Portugal mesmo, assim, lusófono, né? Então, sim, mas de encontro dos artistas do mundo. Sim, do mundo, talvez Portugal não seja a referência, assim. Então, a gente teria que sair um pouco da lusofonia, talvez ir para Paris ou para Londres. Eu acho que
que é um lugar onde tem muito mais essa confluência do mundo, né? Uma coisa mais global, assim. Agora, Portugal é sem dúvida, Lisboa é sem dúvida palco para uma confluência bem bacana dos países de língua portuguesa, países africanos de língua portuguesa, e não só africanos, tem brasileiros aqui também. É uma cidade bem, bem crioula, bem misturada historicamente, né? E que continua sendo palco para essa diversidade que, bem ou mal, está sempre conquistando mais terreno, mais lugar, porque são músicas que tocam, né, o coração das pessoas. Sim, sim, sem dúvida. Eu quis falar sobre os artistas lusófonos mesmo. Lisboa é um ponto de encontro mesmo de artistas que falam português do mundo inteiro, né? Brasileiros, africanos e Sim, tal. sim. Ao mesmo tempo, a gente vê Portugal numa transformação, por um lado, bastante parecida com outros países europeus, com uma reação muito conservadora, xenófoba, racista em relação a imigrantes, representado por nomes da extrema-direita, como eu disse, é exemplo do que acontece também em outros países europeus. A gente acabou de noticiar a celebração dos 50 anos da Revolução dos Cravos, a volta da democracia em Portugal, dia 25 de abril, que é um feito diretamente relacionado ao domínio português sobre os países lusófonos africanos. E também noticiamos recentemente o presidente Marcelo Rebelo de Sousa falando publicamente sobre reparação por crimes cometidos na era colonial, como, por exemplo, os quase 6 milhões de pessoas negras africanas que foram escravizadas e comercializadas por Portugal. Como é que você vê o momento do país, de Portugal, em relação a esses temas e de que maneira eles impactam a classe artística? Acho que é uma pergunta, assim, para mim, bem complexa, porque acho que a gente está vivendo um momento, não sei, agora me vem uma imagem sabe, o diamante, né, aquele carvão que sofre uma pressão tão grande e de onde a gente espera ver surgir um diamante, né? Eu acho que a nível mundial a gente está vivendo um momento de muita tristeza, né? De muito desamparo, tem uma ferida aberta, assim, eu acho, com a espécie humana, né? Quando você vê a forma como a gente trata o planeta, né? Acho que o maltrato que a gente tem com a natureza é o mesmo maltrato que a gente tem com os nossos pares, com os nossos irmãos, né? Como é que isso afeta a classe artística? Acho que o artista ele é um contador, né? Ele é um narrador do seu tempo, é um narrador do cotidiano. É preciso muita resiliência, é preciso muita esperança para a gente conseguir continuar se inspirando de histórias humanas e continuar cantando, acreditando que a música que a gente faz terá um poder de bálsamo, terá um poder de cura, terá um poder de união, terá um poder para transmitir mensagens importantes, né, que abram certas portas, que abram certas janelas, que amainem certas fúrias, né? Mas eu acho que o artista se sente tão desolado, tão desamparado, desesperado com o que está acontecendo no mundo. Eu não consigo falar só de Portugal, sabe? Eu não consigo. Para mim é um grão de areia no meio de um oceano de coisas que estão acontecendo todos os dias, que eu tento continuar acompanhando, porque eu preciso, né, saber o que está acontecendo e denunciar e falar das coisas, cada um o faz da sua maneira, mas ao mesmo tempo eu também passo por tantas coisas, e agora com uma bebezinha, vendo imagens horrorosas, sabe? Então eu fico assim com essa pergunta, porque eu me vejo nesse conflito de querer, às vezes, não ver o horror que está ao alcance, né, de uma tela. É um momento é um momento terrível. Eu acho, na verdade, é essa. Eu acho que a gente está vivendo um momento
horrível. Assim, eu não sei qual é o próximo passo, eu não sei se a gente vai para um caos ainda maior, sabe? Para que surja uma era de um diamante, de uma coisa mais pura, de uma coisa que faça mais sentido do que tudo que a gente está vendo. As pessoas ligam e me escrevem, falam, nossa, sua voz me faz tão bem, sabe? Eu passei por momentos tão difíceis com sua música. E a verdade é que a música, ela existe, a gente entrega ela ao mundo, a gente entrega ela ao universo. E depois a gente sofre as pancadas também, né? Do que é o mundo no qual a gente vive. E a gente precisa renascer um pouco todos os dias para continuar sendo veículo de uma mensagem positiva, né? Continuar sendo veículo de uma esperança, continuar sendo veículo de uma unidade. Eu não sei se eu respondi, Acho que mas sim. isso é o que eu consigo dizer agora. Deu para entender que sim, a música, em momentos como esse, a arte e a música salvam. Salvam. Te Salvam e salva também? me salva porque quando a gente se equilibra, se conecta, a gente ganha mais consciência do quão nós somos somente veículos, né? A música é como a vida, você tem de tudo, você tem todas as frequências e todas as propriedades podem ser extraídas, né? Você pode extrair veneno, como você pode extrair remédio de uma música, né? Então, a gente tenta se alinhar, né? Para que algo superior continue nos inspirando ou comunicando através da arte que a gente cria, né? Mas muitas vezes essa arte, ela nos ultrapassa, né? Quando a pessoa me diz certas coisas, sua voz, não é minha voz, assim, pode ser, eu posso ter uma voz legal, eu posso cantar bem, mas o que cura, eu acho que é uma coisa que não é minha, né? Uma coisa que me foi dada naquele momento e que cumpre uma missão. Eu acredito nisso, né? Pode ser para alguns uma visão muito espiritualista da coisa, mas para mim música é espiritualidade, né? Então, ela me salva também, sim. Viva a música. Sacrifício de estrangeiro, meu coração vive apertado. Foi tanto sofrimento. Mayra Andrade faz shows em São Paulo, shows da turnê Reencanto, também em Salvador e no Rio. Então, 19 de maio em Salvador, no Jazz Festival. Dias 22 e 23 de maio em São Paulo, no Sesc. E no dia 25 no Rio, no Festival Doce Maravilha. Se você não conseguir ingressos, a boa notícia é que essa turnê vai ter disco. Então aí depois você vai poder ouvir quantas vezes você quiser. Mayra, obrigada pelo seu tempo, pelas suas palavras, por estar aqui conosco falando sobre a sua arte, sobre a sua música, sobre as suas inspirações, sobre a sua vida. E volte sempre aqui ao Estúdio CBN, portas sempre abertas. Obrigada por ter me convidado e espero vê-los no show. Assim, algum show que queiram vir, será lindo conhecer vocês pessoalmente. Muito obrigado.